Gente, durante esse carnaval, uma mulher de 26 anos foi morta pelo ex-companheiro lá no município de Cacequi, na região central do estado. Esse crime aconteceu logo depois de Cássia Girardi do Nascimento conseguir uma medida protetiva contra o vagabundo, o covarde. Este foi o 16º feminicídio registrado este ano aqui no Rio Grande do Sul. A reportagem é da Isabela Jardim. Na madrugada de sábado, Cássia Girardi do Nascimento estava na casa de uma amiga no bairro Iponã, em Cacequi, quando foi morta a tiros. O principal suspeito é seu ex-namorado, Bruno Rosa Padilha, de 29 anos. Horas antes, ela havia registrado um boletim de ocorrência contra Bruno e teve a medida protetiva deferida no mesmo dia. Ela achou que ela estava protegida depois da medida. De acordo com as irmãs da vítima, os dois estavam juntos há cerca de 1 ano e meio. Bruno já tinha um histórico de outros relacionamentos conturbados no mesmo município. Mas durante toda a relação, Cássia negava para os familiares de que era agredida por ele. Foi só os últimos dias agora que ela procurava muito nós e pedia ajuda para nós proteger ela. Mas antes a gente só sabia na boca dos outros, quando ela apanhava dele, alguma coisa assim. Só os outros falavam pra gente. E a gente chegava nela e ela falava que era tudo mentira. O cenário mudou na última semana, quando Cássia buscou as irmãs para pedir ajuda e companhia, pois estava com medo de ficar sozinha. Toda essa semana, ela chamava eu e ela pra ficar na nossa casa, porque a minha irmã mora no fundo e eu moro no outro lado da rua. E ela chamava nós pra dormir, porque ela não queria ficar em casa sozinha. Cássia deixou um filho de 6 anos. Mais uma criança órfã de mãe em razão do feminicídio que continua crescendo e crescendo e crescendo. E infelizmente, o que a gente já adiantava lá na segunda quinzena do mês passado, lá pelo dia 15 e 16 de janeiro, a gente já alertava: 2026 deverá ser um ano mais violento com relação a mortes de mulheres do que nos últimos anos. Em 2025 foram 80 mulheres assassinadas pelo fato de serem mulheres. Ou seja, aí configura o crime de feminicídio. E tá aí mais uma jovem bonita, nova ainda, uma guria, uma menina, 26 anos, idade para ser minha filha. Eu tenho um de 24, que é o meu mais velho. Deus me perdoe. Se eu sou pai, é lógico que eu não quero, não devo e não vou incentivar a chamada justiça com as próprias mãos. Mas se acontece, eu tenho uma filha e acontece com a minha filha, quem estava em cana agora seria eu. Eu é que estaria atrás das grades. Porque é muito fácil para esse canalha que está na foto aí, ó. É muito fácil fazer o que ele fez, ter esse ato de covardia, esse ato de crueldade, de maldade, e ainda não se sabe, né, o que teria, as circunstâncias. Ela procurou polícia, e aí? Alô, poder público? Ela conseguiu a medida protetiva. Mesmo assim, a medida protetiva não lhe garantiu a vida. Gente, quando eu falo isso, não é para não incentivar, né, desestimular as mulheres, né, que sofrem com a violência doméstica, de não procurarem a polícia, de não buscarem uma medida protetiva. Não é só isso, não. Não é isso que eu quero. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que, além de um papel, porque o que é medida protetiva? É uma decisão judicial que impõe, né, algumas restrições, não pode se aproximar da vítima, não tem uma distância, inclusive, que é colocada, né, na hora que o juiz ou a juíza assina a medida protetiva, deixa lá bem claro, ó, não pode se aproximar da vítima, não pode telefonar, não pode entrar em contato pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo TikTok, não importa. Não pode manter contato nenhum com a vítima. Só que é um papel. É um papel. Para um vagabundo, para um covarde, para um canalha como esse, que estava disposto a matar, esse papel não segurou a vontade dele. Ele concluiu aquilo que ele começou com as ameaças. Começou, né, com um tapa, um empurrão, um chute, um soco. E olha aí, ó, é mais uma mulher. Eu sei que pelo levantamento oficial,
A maioria das vítimas de feminicídio não tinha medida protetiva, a maioria não tinha. Mas eu reforço, tinha medida protetiva, a Cássia. E aí? Ela está morta agora. Porque esse vagabundo, além de tudo, né? Com medo de ficar nas ruas, ele procurou a polícia e se apresentou. Está em cana, mas por quanto tempo? Me diga. Por quanto tempo esse canalha vai ficar em cana? Qual o nome dele? Deixa eu perguntar para o Rafa Menezes, já que o crime aconteceu lá na região central, o grande repórter, grande jornalista Rafael Menezes já está aqui no telão do Boa Tarde Rio Grande e vai conversar agora. Boa tarde, Rafa. Qual é o nome da criatura aí em questão, hein? Esse feminicida. Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bruno da Rosa Padilha, 29 anos. Bruno da Rosa Padilha. Ele se apresentou ontem, Mota, ontem pela parte da manhã. Familiares e os advogados dele entraram em contato com a Polícia Civil, dizendo que gostariam de que ele já era considerado foragido, porque ele teve a prisão preventiva decretada já no outro dia mesmo, após o crime. O crime aconteceu na madrugada do dia 14, por volta da 1h da madrugada, ainda no sábado, durante o dia. A Justiça já decretou a prisão preventiva dele e ele estava foragido. Então ele fugiu de Cacequi até Rosário do Sul, que fica próximo ali, cidades vizinhas, e estava escondido no interior. Ontem, inclusive, a Polícia Civil já havia encontrado a motocicleta dele, né, que ele havia utilizado para se evadir do local. Então, diante dessa pressão, dessa comoção que tomou este caso, a pressão dele, os familiares acabaram convencendo ele a se entregar para a polícia. Ele foi, então, ontem, por volta das 3 horas da tarde, 3h30, ele se entregou na Delegacia de Polícia de Rosário do Sul, juntamente com 2 advogados. Eu conversei ontem com dois advogados dele, com 2 advogados, o advogado Juliano Paim Viana, ele que é do escritório Dallagnol e Paim Advogados. Ele me enviou um comunicado. Nesse comunicado ele diz que a defesa ressaltou que o caso tramita sob sigilo e que há necessidade de cautela na divulgação de informações em razão da repercussão social. Então, o escritório Dallagnol e Paim esclarece que o caso tramita sob sigilo, circunstância que impõe às partes, aos profissionais envolvidos, o dever da cautela e responsabilidade na condução das informações, o respeito às determinações legais, a preservação dos direitos fundamentais deve prevalecer, especialmente em situações de grande repercussão social. Lógico, a nota né? também diz que, dessa forma, eventuais manifestações serão realizadas exclusivamente nos autos do processo no momento oportuno, evitando-se a exposição indevida das partes e o direito da especularização. Espetacularização que ele quis dizer, né? Exato. Ou seja, ele reafirma, ele finaliza sua nota, assim, a nota dizendo que reafirmamos o nosso compromisso com a legalidade, a serenidade institucional e o regular andamento das investigações. Eu respeito, né? Como é o nome do escritório? Paim e Dallagnol, né? Dallagnol e Paim Advogados. Dallagnol e Paim. O advogado Juliano Paim. Juliano Paim. Respeito a posição dele, né? Como profissional do direito, né? Como advogado criminalista. Ele fala de respeitar, né? Ele fala sobre responsabilidade, ele fala sobre respeitar os direitos do cliente dele e o direito da vítima de permanecer viva. Doutor Gustavo Paim. E a mulher que o seu cliente matou, assassinou, deixando uma criança de 6 anos órfã. Me fala, doutor, eu acho, olha, acima de tudo, para ser advogado criminalista, tem que ter estômago, né? E olha que eu acho que se eu não fizesse jornalismo, eu acho que, né, eu faria direito, tentaria também aí uma carreira no direito e nessa área criminal. Eu não sei se eu teria estômago para aguentar. Eu vou dar um exemplo. Se fosse, né? Esse negócio de ser é complicado, mas eu não conseguiria nunca. Eu sei que todo mundo tem direito à defesa, tem a questão do contraditório, eu sei de tudo isso daí. Eu sei, tô careca, literalmente careca de saber de tudo isso daí. Mas eu não conseguiria, não teria estômago para defender estuprador, assassino de mulher, assassino de criança, traficante. Até porque a gente sabe de onde veio o dinheiro, né? Quando o traficante paga o advogado, a gente sabe muito bem de onde veio o dinheiro, né? Mas assim, eu não teria estômago para isso. Eu não teria, mas aí veio o advogado, né? Repito, respeito a posição dele,
na questão da defesa do cliente, foi contratado, está recebendo dinheiro para isso, não está? Então tem que tornar o cliente um verdadeiro santo, um anjo de candura. Porque daqui a pouco, o que vai... Uma das linhas, você sabe que uma das linhas de defesa, não estou dizendo que é a linha do Dr. Gustavo Paim, advogado desse canalha do Bruno aí, mas você sabe que o que mais acontece num julgamento de feminicídio é manchar a imagem da vítima. Dizer que a vítima traiu, que foi infiel, que não era boa esposa, não era boa mãe. Manchar, destruir a imagem da vítima para tentar livrar a cara do safado, do canalha, do marginal, desse feminicida. Não sei, repito, não sei se essa vai ser a linha do advogado ou dos advogados desse canalha. Me dá a imagem aí do canalha, do Bruno. Carinha de santinho dele aí, ó. Essa é a Cássia. Essa é a Cássia. Eu quero a imagem dele. A imagem do vagabundo, do ordinário. Né? Mais um 16º feminicídio do ano no Rio Grande do Sul e o governador nada de assinar o Pacto Federal, hein? E aí nas redes sociais, os puxa-sacos, né? Na questão política, partidária e ideológica. Ah, mas bota, que adianta assinar um pacto? Vai mudar o quê? Bom, eu não sei se eu respondo, né? Se vale a pena responder, mas o pacto o que é? É uma tentativa de uma união de esforços, como eu havia falado desde o início do ano lá. Vou repetir, fechando a primeira quinzena de janeiro, o número já era acentuado, o número de feminicídios. E logo no início da segunda quinzena do mês passado eu falei, a sociedade tem que se unir. O poder público em geral, os 3 poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário, e foi o que aconteceu lá em Brasília. Judiciário, legislativo e executivo fizeram um pacto que alguns governadores não assinaram, entre eles o nosso governador Eduardo Leite e o governador do estado vizinho, a nossa querida Santa Catarina, o governador Jorginho, também não assinou o pacto contra os feminicídios, um pacto de combate. E que também tem, que eu acho que é o principal papel, é da própria sociedade, de não permitir, de não deixar, né, acontecer esse tipo de situação, esse tipo de crime. Agora, como é fácil, né? Sabe por que ele não foi nessa história de ouviu a família, não, tá? A polícia ia pegá-lo. O próprio repórter Rafael Menezes acabou de detalhar. A polícia já tinha encontrado a moto dele. A polícia já estava cercando, já tinha... Sabe quando a casa está perto de cair, na linguagem criminal? Na linguagem policial, a casa vai cair, hein? A dele já estava desmoronando. E aí o que ele preferiu? Eu queria saber, inclusive, né? Será que ele é de família rica? Porque para pagar... isso daí, um advogado criminalista, né? E são 2, né? Para pagar esse escritório aí, o dinheiro, né, deve ser farto. Gente, o fato é que mais uma mulher gaúcha, mais uma mãe morta covardemente, e não só morta, né? Porque o crime de feminicídio escancara, né? O machismo, a covardia, a crueldade de homens que se acham donos da companheira ou das ex-companheiras, não interessa. E tá aí mais um, ó, que não sei não, hein? Se apresentou na delegacia de Rosário do Sul, né? 2 advogados, daqui a pouco tá preso preventivamente, né, Rafa? A prisão dele é preventiva, não é temporária não, né? Exato, Mota. Prisão preventiva decretada ainda no decorrer do dia desse... No sábado mesmo, né? Exato. Em pleno sábado de carnaval, a polícia de Cacequi fez o correto. Aconteceu o crime, né? Tem indícios, além de indícios, há provas sobre a responsabilidade desse canalha no crime, prisão preventiva. Pediu, justiça acatou, deferiu, e aí ele se apresenta em outra cidade, tudo bem pensadinho, né? Porque o clima para ele em Cacequi estava terrível, estava péssimo. E aí ele prefere, né, seguindo provavelmente a orientação dos advogados, ele se apresentou na delegacia de Rosário do Sul, ao invés de se apresentar em Cacequi, para evitar a revolta popular. É duro, né? Eu sou cristão, já falei isso inúmeras vezes, e eu não gosto de
de falar esse tipo de coisa, mas eu desejo o pior para essa criatura que aparece na foto ao lado da mulher que ele matou. Esse daí, ó, desejo o pior. O pior, que o pior aconteça na vida desse canalha. Mais um, né? Mais um. E você, mulher, muito cuidado. Preste atenção aos sinais. Eu sei, a mulher é mais romântica, se entrega, né? De corpo e alma. Muito cuidado. Não permita que o seu namoradinho, na fase ainda tão gostosa que é a fase de namoro, erga a voz para você, determine o que você deve ou não vestir, olhe de uma maneira repreensiva, não permita, porque começa assim, viu? Começa assim e termina desse jeito aqui, ó. A forma mais trágica do machismo, que é o feminicídio.